Certo. Eu observei aqui, Nilson, me corrija se eu estiver errado, o senhor é irmão do acusado do Valdecir. Exatamente. Tá. Nilson, eu vou fazer uma ressalva aqui, que consta em lei. O senhor, na condição de irmão, o senhor não é obrigado a prestar depoimento, o senhor pode se recusar. Né? Na atual circunstância aqui não há problema em o senhor se recusar a prestar depoimento. Entretanto, se o senhor aqui prosseguir, ou seja, insistir em prestar esse depoimento, o senhor vai ser ouvido como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, inclusive sob pena de responder por um crime de falso testemunho, caso o senhor omita ou minta alguma coisa aqui. Certo? Certo. Então, diante disso, ficou claro para o senhor o que eu disse? Ficou. Tá. Prosseguimos ou não? O senhor tem essa opção. Prosseguimos. Tá ótimo. Então, o senhor será ouvido como testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Em relação à presença do Valdecir, que é acusado, quero crer para o senhor não tem problema, né? Enquanto o senhor presta depoimento, a presença dele aqui não incomoda, né? Não. Tá ótimo. Então, o senhor foi indicado pela defesa, quem vai conversar com o senhor a partir de agora, doutores Lucas e Juliana, eles são advogados, tem a palavra, doutor. Senhor Nilson, boa tarde. Boa tarde. No dia dos fatos, o senhor pode nos relatar o que aconteceu? Onde o senhor estava? É que eu saí passear com o meu cachorro, né? E quando eu estava voltando, que eu abri o portão, tinha um carro perto de casa, e eu perguntaram pelo Valdecir, tá? Daí eu peguei e falei assim, o Valdecir deve estar aí dentro, vou lá chamar ele. E fui chamar o Valdecir. Falei que tinha alguém lá que estava chamando ele. Na hora eu não olhei muito quem que estava dentro do carro, não. Só falei para ele e ele pegou e foi ver. Depois a minha mãe falou, não, vai lá junto lá que pode ser alguma coisa. Né? Aí eu peguei e fui ver. E eles estavam, quando o Valdecir saiu, que ele foi lá ver, e nessa conversa com a minha mãe, deu uns minutinhos. E aí eu saí para ver lá, daí estavam umas brigas lá. Aí eu fui lá e separei o Valdecir e falei, Valdecir, vai para dentro, para com esse negócio, onde já se viu ficar brigando ali em frente de casa. E ele entrou para dentro. Tá certo. No que eu fui entrar para dentro, né, esqueci o nome dele, porque eu não tenho muito intimidade com eles. Falou, avisa o Valdecir que ele vai ver. Você vai ver aqui no porta-luva, está aqui o meu revólver, que vai ver. E fez assim, ó. Isso não vai ficar assim. Entendeu? Eu só separei a briga. Entendi. O senhor falou que ele chegou a ameaçar, proferiu para o senhor a ameaça que era adicionada ao Valdecir. É verdade. Ele ameaçou, mas eu estava apanhando, você não chegou lá, né? Porque o Valdecir tem faixa preta aí em karatê, né? E então ele não estava, ele estava no chão lá, quase lá, chorando. Eu simplesmente cheguei, puxei o Valdecir pelo braço e empurrei o Valdecir pelo braço e falei, vai para dentro, cara, pare com isso, onde já se viu ficar brigando aí. Depois vai deixar minha mãe ainda mais nervosa, ainda vai ficar doente, né? Porque a nossa mãe não está bem de saúde. Aí ele pegou e entrou para dentro. Tá. Durante essa confusão, o senhor chegou a visualizar alguma faca, canivete ou algum objeto que pudesse lembrar um instrumento desse tipo? Claro que não tinha nada não. Ele nem precisa de faca para brigar com ele. O senhor sabe, se puder nos precisar, mais ou menos como que é a complexão física desse senhor que está sendo que está aqui como vítima? Se ele é alto, baixo, gordo, magro? O outro lá? O rapaz que se envolveu. O rapaz que se envolveu, ele é forçadinho, gordinho. Ele aparenta ser um homem mais para franzino ou mais forte? Mais forte. Ele é gordinho, né? Ele conseguiria, por exemplo, enfrentar o Valdecir? Conseguiria. Conseguiria. Claro. Sim. Só que, sei lá. O senhor sabe dizer quanto tempo que ficou do momento que eles dizem que correram até o senhor ir lá buscar o Valdecir? Quanto tempo que durou? Que o senhor falou que a sua mãe apareceu, daí o senhor foi lá. Quanto tempo que durou esse entreveiro todo? Olha, eu saí correndo, abri o portão, fechei para os cachorros não saírem e deu o quê? Não dá um minuto, eu acho, por causa que eles estavam se pegando.
Agora, quanto tempo que eles estavam se pegando, eu não sei. Eu sei que na hora que eu cheguei lá, eles não tinham se apegado muito, não, porque, pelo que eu vi, assim, ele não estava muito machucado. Ele não tinha, entendeu? Ele só estava em cima, o cara tinha caído no chão. Acho que até cortou a mão aqui, cortou no meio a mão, porque na caída ele bateu com a mão aqui. E ali no clube ali, que tem ali o Mercedes Clube de Campo, então, às vezes tem festa e as pessoas vêm com garrafa e quebra a garrafa no asfalto e fica aqueles cacarada de vidro. E eu vi o Valdeci em cima dele, né? Daí na hora que o Valdeci foi dar na cara dele, eu cheguei junto, vi na corrida e peguei ele, puxei ele. Isso que aconteceu. A vítima trouxe aqui uma versão de que ele estacionou o carro na frente da residência do Sr. Valdecir. Esse carro estava exatamente na frente? O senhor pode falar onde que ele estava? Estava em frente ao portão. Portão da casa de quem? Nossa. Essa rua ela é larga? Como é larga. Teria como o Leandro estacionar em outro local, se ele quisesse? Teria. Ela continua, depois do que ele estacionou, ela continua quantos metros mais ou menos? Ela continua mais uns 5 metros, 5, 6 metros de frente. Do local da residência do Valdecir até onde o senhor conseguiu tirar ele de cima do Leandro, qual que é a distância, mais ou menos? Vamos daqui lá na porta. Se o senhor entende que se o senhor Valdecir tivesse mesmo com uma arma, o senhor entende que ele poderia ter executado? Tranquilamente. Porque ele estava embaixo. Ele caiu. Né? Daí ele ficou... A única coisa que eu ouvi dele lá, que ele falou: por favor, eu tenho família, eu tenho filho. Entendeu? Daí você ficou assim. Daí eu fui lá e, correndo, dei um grito, fui correndo lá e puxei ele pelo braço. Entendeu? Agora, não sei se ele já tinha desferido outros golpes, mas naquele lá que ele estava em cima, aqui, não foi, porque eu não deixei. Mais alguém ajudou a apartar essa briga? Ninguém. O único que podia ter apartado a briga desde o começo é o Marcelo. Ele não foi, ele não se meteu. Existiu algum outro senhor que tivesse fazendo obras na região ali? Olha, eu não vi, eu só vi o Marcelo. Né? Depois eu fui perguntar para o Marcelo por que ele não separou. E o Marcelo falou: eu sou amigo dos dois, então não quis me meter. Né? E eu achei engraçado que se ele é amigo dos dois, não quis se meter, porque agora ele está de testemunha para o outro lá. Né? Certo. Eu entendi. O senhor Leandro falou que após esse entreveiro veio um outro senhor chamado Ricardo. Isso mesmo aconteceu mesmo? Veio sim. Quem é Ricardo? Ricardo é um amigo dele. Ele mora onde? Ele mora mais para cima. Na Valério Aides. Peraí. Não, mais ou menos. É Germano Rogenval ali a rua. Mas assim. ele é conhecido de tempos? Como que é esse Ricardo? Quem é ele? Ele é amigo, eles nasceram juntos, todo mundo se criou junto aí. Entendeu? Só que depois que casaram, cada um se mudou para qualquer lado. E até não entendo por que brigaram, por causa que eram todos amigos. Entendeu? Todos amigos se criaram juntos. Acho até uma besteira esse negócio de ficar fazendo processo para isso, processo para aquilo. Era só se resolver entre eles, né? Não falei isso, não fiz isso, né? Excelência, pela defesa, estou satisfeito. Pelo Ministério Público. Sim, excelência, obrigado. Boa tarde, Nilson. Boa tarde. Só confirmando então, você é irmão do réu. Exatamente. Vocês moram juntos? Moramos. Na mesma casa? Não, eu moro numa casa do lado, sim, do mesmo terreno. No mesmo terreno? Isso. Uhum. Há duas casas no mesmo terreno e vocês moram nesse terreno. Você veio com ele hoje aqui para o julgamento? Vim. Vieram juntos? Viemos juntos. Uhum. Você lembra que você prestou depoimento em juízo para uma juíza? Isso faz algum tempo já. Lembro. Lembra? Lembro. Tem algumas divergências muito importantes do depoimento do senhor naquele dia do depoimento que o senhor deu hoje.
E o senhor prestou o compromisso legal de dizer a verdade, de não mentir nem omitir nenhum fato. O Certo. senhor está ciente disso, né? Estou ciente. Isso é um crime de falso testemunho. Sim. Tá bom. Primeira coisa, seu Nilson. Pode falar. Quando o senhor foi ouvido, lá pela juíza, na primeira oportunidade, o senhor não fez nenhuma menção a uma ameaça, a sinal de cortar o pescoço, a dizer que ia pegar a arma para ameaçar ou matar o réu. E hoje o senhor disse isso. Porque eu lá na primeira, eu só resumi. Entendeu? Eu só falei, é? eu resumi o que eu vi, o que aconteceu. Né? O senhor Mas, resumiu. E eu falei sim. Só, acho que ela não viu. Então o senhor resumiu, aí hoje o senhor resolveu contar. Não, você está entendendo errado. Não tô. Eu estou entendendo muito bem, Não, seu você Nilson. tá com- Muito bem. Estou entendendo muito bem. Quando o senhor foi ouvido em juízo, o senhor não falou de nenhuma ameaça por parte da vítima ou réu. O senhor falou numa provocação que o senhor nem sabia qual era e que o senhor saiu para tirar sua mãe que tinha saído atrás. Atrás dele. E hoje o senhor disse algo muito diferente do que o senhor disse naquele dia, sob compromisso legal de dizer a verdade Silêncio, para a pela ordem, justiça. ele foi ouvido como informante. Hoje ele está sendo ouvido com o compromisso legal de dizer a verdade. Hoje ele prestou compromisso ao juízo. Hoje eu prestei. Pois é. E hoje que o senhor está dizendo algo muito diferente do que o senhor disse antes. Porque talvez na época que eu estava relatando, não me lembrei desses casos. Tá? Ué, mas era mais próximo dos fatos. O senhor lembrou agora, 2 anos depois? O senhor foi lembrar 2 anos depois de algo que lá atrás o senhor, muito mais perto dos fatos, o senhor não lembrava. Não, porque eles não perguntaram nada sobre isso. Claro que perguntaram, tá gravado. Tá gravado. Eu não recordo nada. Tá gravado. O senhor foi ouvido em juízo e não falou nada de ameaça. Está gravado. Movimento 114.4 do processo. Sei lá. E hoje o senhor lembrou. Que ele me assou, me lembrei. Não lembrou lá ou não lembrou hoje? Qual que é a verdade? O senhor mentiu antes ou o senhor está mentindo hoje? Quando que o senhor está mentindo? Estou falando a verdade. Mas a verdade é uma só. O senhor Ele disse fez antes esse que não sinal. sabia. Deixa eu terminar, o senhor só responde. O senhor disse antes que o senhor não sabia que tipo de provocação que era. Não disse nada sobre ameaça. Não disse nada sobre sinal de mão no pescoço. Aí hoje o senhor chega aqui. Isso aqui é uma coisa muito séria, seu Nilson. Eu O senhor sei. chega aqui na justiça, presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de cometer um crime. E aí o senhor lembra. É normal. O senhor considera normal. Claro que eu considero. Tudo bem. O Marcelo. Qual que é a relação do Marcelo com o seu irmão? Eram amigos. Amigos. Exatamente. Por que o Marcelo, então, que é amigo do seu irmão, relatou que o seu irmão saiu de casa com uma faca e tentou matar o Leandro? Eu tirei ele de cima do cara e ele não estava sem faca. O senhor responda a pergunta. A pergunta Agora, é... agora eu vou, Não, agora eu vou responder não, essa silêncio. pergunta. Agora eu vou responder essa O senhor pergunta. que tem que responder. O senhor Então, tem que responder. eu vou responder. O senhor que prestou o compromisso Tá. de dizer a verdade, agora o senhor vai arcar Então, com as consequências. escute, deixa eu Não, terminar. escutar. Porque tem Deixa eu que escutar o senhor. terminar, Peraí. por que não? Não, deixa Por que eu fazer não? a O senhor não pergunta, quer verdade? responde. O senhor não quer responde. verdade? Por que que eu vou repetir a pergunta para que o senhor possa responder a pergunta? A pergunta é: por que o Marcelo, que era amigo do seu irmão, disse que o seu irmão saiu de casa com uma faca de 40 centímetros e tentou matar o Leandro? Essa é a pergunta, o senhor pode responder. Quando eu tirei o Valdeci de cima dele, eu não vi faca nenhuma, ele não estava com faca nenhuma. Agora o negócio do Marcelo é com o Marcelo. O que ele falou aí é com ele que você quer perguntar, não para mim. Porque no que eu atendi, no que eu fui separar, ele estava sem faca, ele estava em cima do cara, com o punho fechado.
e ele estava no chão, pedindo, pelo amor de Deus, que era casado, que tinha filho. Agora, da faca, você tem que falar com quem falou que ele estava com faca. O senhor conhece uma outra pessoa chamada Charles? Marrutim Charles. Não, Um moreno. não. Não conhece? Charles, não. Esse rapaz, segundo a vítima, segundo o Marcelo, segundo ele próprio, foi quem saiu correndo e segurou o seu irmão para que o seu irmão não matasse o Leandro. O senhor não viu esse rapaz lá? O senhor disse que foi só o senhor. Quem foi que separou a briga? Foi só eu. Se eu não chegasse lá, não tinha ninguém. Ele ia apanhar que não condenado. Quem Já que ia tava apanhar? Hã? Quem que ia apanhar? A vítima. Então Se eu não chego lá, ele ia apanhar que não condenado. esse Charles não estava nem no local. Nunca vi, nem sei quem é esse. Então, esse Charles está mentindo, o Leandro está mentindo, e o seu irmão está falando a verdade. Olha, eu sei da minha verdade. Eu cheguei lá e tirei, A sua verdade. A sua salvei verdade. o cara de apanhar. Sua verdade. E quando eu tirei meu irmão, eu não vi faca nenhuma. A sua verdade. Agora, se eles viram, o que eu posso falar se eles falaram que viram? Eu não vi. Tanto que eles estavam brigando, ele estava em cima. Se ele tivesse armado com faca, eu teria chego lá para levar ele para o necrotério, morto, porque era, né? Ele já tinha levado um soco, acho, sei lá. Porque eu não vi ele levar soco, mas eu sei que ele ia levar um soco forte. E eu cheguei junto e separei. Se ele tivesse com a faca, ele já era morto, já estava morto. Ninguém fica com uma faca, com o cara embaixo, e dando chance para... Se eu saio com uma faca em cima de alguém, eu não vou dar chance para a pessoa. Senão a pessoa reage. A não ser que alguém segure ela, senão né? a pessoa reage, A não ser que tira alguém a faca segure de ela, mim né? e me mata eu. A não ser que alguém segure Porque ela, né? Eu não sei se o senhor sabe. A não ser que Eu não alguém sei se o segure senhor ela. sabe, mas essa pessoa que abriu o processo, ele é maconheiro, ele usa droga, né? Então, veja bem, você não daria nunca chance para drogado, para... Seu Nilson, o seu irmão, já que o senhor falou, né, da vítima, maconheiro, usa droga, o senhor sabe se o seu irmão já respondeu algum outro processo? Não, quanto a isso não. O senhor sabe de uma violência doméstica registrada pela sua sobrinha em 9 de janeiro de 2018, em que ela relata que ela morava com o seu irmão, que o seu irmão a xingou de filha da puta, vagabunda e agrediu fisicamente com socos. Só estou perguntando isso porque o senhor falou da vítima, então vamos ver se... Nesta área aí que o senhor está falando, eu não morava na casa da minha mãe. Ah, então o senhor não sabe. Tá bom. Em maio de 2019, o senhor sabe também de uma ameaça que o seu irmão praticou contra os vizinhos? Desceu do carro e disse: já que você gosta tanto de dar entrevista, o seu está guardado. O senhor sabe disso? Doutor Glitz, Como eu falei, doutor eu não Glitz, morava nessa época com a minha mãe. Nilson, só um minutinho, só porque eu faço aqui uma ressalva. Eu entendo, doutor Glitz, que o senhor faz menção a isso por conta da referência que ele fez à vítima, né, mas quero crer talvez que se esse ponto é importante, o senhor pode fazer exposição para os jurados, né, assim como também Sim, se o excelente. caso for a defesa Sim. quanto à vítima. A gente só pode prosseguir com relação ao fato, as perguntas aí, por gentileza. Eu só perguntei justamente por conta da menção da testemunha e os antecedentes da vítima, que aliás nem estão no processo, né? Nem consta nada no processo. Excelência, eu não tenho mais nada a perguntar, eu só gostaria de, ao final do depoimento dela, fazer um requerimento. Tá ótimo. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Nilson, tem alguns pontos aqui que foram abordados primeiro pela sua defesa, e depois agora pelo promotor de justiça, e que efetivamente, pelo menos uma análise aqui objetiva que se faz, há uma divergência. Eu não faço aqui juízo de valor para dizer se o que o senhor conta realmente aconteceu, se o que a vítima disse é verdade, porque isso em absoluto não cabe a mim decidir. Quem vai avaliar isso são os jurados, né? Mas como eu disse, objetivamente parece ter uma divergência. Alguns pontos da história eles não se encontram, né? Então o primeiro ponto que nós temos aqui, o senhor já disse que quando o senhor foi ouvido em audiência, foi a primeira vez que o senhor foi ouvido aqui nesse processo a respeito desse fato, né? Na delegacia o senhor não foi ouvido. Não. Tá, perfeito. O senhor não fez referência a uma provocação, tem a transcrição
aqui do seu depoimento naquela oportunidade, que era, eu creio que o senhor conversou com a minha colega, a doutora Michele, era uma juíza, né? Que presidia lá a audiência, enfim, que coordenava a audiência. Era uma mulher, uma juíza? Ah, eu não recordo. Não se recorda, tá. Mas não tem problema, independente se foi ela ou não, se foi algum outro colega juíza. Quando o senhor foi ouvido, o senhor disse que passeava com o cachorro, da mesma forma que o senhor disse aqui, chegou em casa, viu o carro da vítima, e aí o senhor disse que acredita que tenha havido uma provocação da vítima, e por conta disso o acusado saiu para fora. O senhor disse que acredita, né, supôs isso. Hoje, de forma diferente, o senhor disse que viu a vítima provocando, inclusive fazendo um sinal no pescoço. Quanto a isso, eu posso dizer, no final da briga que eu separei, a briga, ele entrou no carro e falou, avisa o Valdeci que o dele está aqui, no porta-luva, dando dimensão que tivesse uma arma. Aí ele fez esse sinal e foi embora. Tá, eu só olhei para a cara dele e dei risada, porque... Tá. Nilson, eu entendi. Eu entendi, mas agora veja, o que o senhor está me contando aqui é um pouco diferente, né, do que o senhor contou quando começou o seu depoimento. O senhor, quando foi indagado pelo advogado, pode ser um equívoco da minha parte, mas está gravado, a gente pode pegar e resolver isso de maneira tranquila, né? Pode, enfim, verificar o depoimento depois, que eu quero dizer, a gravação. Quando o senhor iniciou as suas respostas ao advogado, o senhor disse que encontrou ele na rua e que ele provocou, ameaçou e tinha passado... Hoje? Não, veja, Agora? eu vou terminar aqui de expor, aí depois o senhor... Isso, hoje. Não, mas senhor Nilson, só vamos fazer o seguinte, a gente tem que, eu sei que às vezes o senhor pode ficar um pouco afoito, mas, veja, nada mais é do que uma conversa aqui, né? Então eu falo, o senhor escuta, aí depois eu paro de falar, o senhor também dá a sua resposta, a gente prossegue, porque do contrário a gente vira, assim, não me interprete mal, não é? Eu não quero ser grosseiro, irônico, mas vira um bate-boca, né? Aí não tem por que acontecer. Eu não chamei o senhor aqui para isso, né? Aliás, ninguém aqui é chamado para promover esse tipo de situação. Mas vamos lá, então. No início do depoimento, o senhor disse que encontrou ele, passava com o cachorro e que ele teria provocado o seu irmão, inclusive feito assim o sinal. Né? Ou seja, o senhor posicionou essa ameaça antes do fato, antes da briga que o senhor mencionou, e agora o senhor está me dizendo que foi depois. Então a pergunta que se faz, isso de dizer o que está guardado, eu vou pegar ele, passar a mão, o dedo no pescoço, né, simulando como se fosse um corte, cortar a cabeça, vou interpretar assim, aconteceu quando ele chegou, quando o seu irmão não estava na rua, ou depois que aconteceu tudo isso, a briga que o senhor separou? Depois que separou, ele encostou ele dentro do carro dele. Tá, perfeito. Falou, me chamou e falou. Disso, tá, entendi. Isso. Foi depois. O senhor já narrou, ficou bem claro agora. Isso. Antes disso, quando o senhor encontrou, o senhor presenciou uma provocação, uma ameaça ou algo do tipo? Quando eu entrei, eu disse que eu vi ele chamando o Valdecir, não é verdade? E eu entrei e falei que vou chamar o Valdecir. Tá, ok. Só isso. Disse que ia chamar, mas provocação, ameaça, sinal de que ia cortar a cabeça, isso não... Não, só no final. Tá, perfeito, ok, esse ponto ficou esclarecido. Aí o senhor disse que houve ali a briga entre eles e que o senhor foi ajudar a apartar. Isso. Porque o senhor disse que o seu irmão, inclusive, é professor de karatê, é isso? De artes marciais? E que ia bater, ia machucar, enfim, né, a vítima. Ele não ia ter nem chance nenhuma. Ele podia até brigar com ele, mas não ia ter chance nenhuma. Tá, entendi, perfeito. E aí tem dois pontos aqui, conforme eu disse para o senhor, objetivamente tem uma divergência quanto a outros depoimentos, quanto a outras histórias que foram contadas aqui. E aí, de novo, eu não faço o juízo de valor para dizer quem está com a razão, se aconteceu ou não. A gente só precisa pegar e esclarecer, tá bom? O senhor primeiro disse que separou a briga sozinho, que não tinha outra pessoa. Exatamente. Tá. Nenhuma outra pessoa presenciou isso, auxiliou o senhor, interveio na briga? Só estava eu e os dois. Tá. A pessoa que foi mencionada aqui, que se chama Marrutin, acho que assim pronuncia, Charles. Nossa, nem conheço. Pelo jeito é uma pessoa que não é aqui do Brasil, é estrangeira, né? Eu nem conheço, cara. Não sabe quem é essa pessoa? Não sei. Ele não interferiu, ele não evitou que, enfim, essa briga prosseguisse? Só eu. Tá. Aí o senhor, depois que o senhor separou a briga, o senhor acompanhou o seu irmão até a sua casa? Como é que foi? Empurrei ele para dentro do portão, falei, vai embora, entre para dentro. Tá. Depois que ele entrou, daí surgiu esse assunto, que ele entrou no carro e fez o que eu já... Esse local que, pro jeito o senhor mora, tem a Manuel Ribas, tem o Madalosso, passou o Madalosso, pega a esquerda, daí tem ali o fundo daquela padaria que é a Panichello, né? É isso? E depois, se virar à esquerda ali, esquerda... Que eu moro é o seguinte... E vai cair lá no Clube Mercedes, né? Vai na rua Germano Rogenbauer, vai até a curva, daí já se transforma na Valério Ais, e lá embaixo
a minha última rua da minha casa é a Rua Pisa, eu moro na casa número 24, e lá para cima, onde que tem uma igreja maçônica, e na frente da minha casa, com muros altos e pedras, é a casa dos Madalôs. Tá. E onde que o senhor foi separar a briga foi exatamente onde? Já era lá perto do Clube Mercedes, lá para baixo? Não foi em frente à casa do senhor? Não, foi na descida. Na descida, porque Tá. ele correu, caiu e... Qual que é a distância do ponto em que o senhor separou a briga até a casa do senhor, a casa que depois o senhor retornou com o seu irmão? É daqui lá na porta, mais bem. Tá. E aí esse trajeto o senhor fez com ele? Eu corri até lá. Não, sim, e aí voltou com o seu irmão para sua casa. Nesse trajeto o senhor estava junto com eu ele. peguei, puxei meu irmão, leva ele Tá. vai embora. Essa pessoa, o Marrutinho, o senhor disse que não existe, que não sabe quem é, que não estava lá. E o Marcelo estava onde? Cara, o Marcelo, ele entrou dentro de casa. Ele só falou que não ia se meter e foi para casa Tá. dele. O Marcelo não viu o senhor separando a briga, ou pelo menos depois o senhor voltando com o seu irmão? Não viu porque ele... Aliás, ele não foi para casa, não. Ele estava trabalhando, agora eu lembrei. Ele estava trabalhando na casa dele, fazendo um negócio lá, de massa lá, pondo tijolos. E ele, agora eu lembrei. E ele ficou ali. Ele simplesmente falou, não tenho nada com isso, amigo dos dois, e voltou a fazer o que estava fazendo. Tá, e mas eu fui atrás. A pergunta que se faz, o objetivo aqui, o Marcelo viu o senhor voltando com o seu irmão para casa? Viu? Tá. Não, peraí. Ele estava trabalhando ali, na frente. Se ele viu, eu acho que viu, né? Porque eu estava trabalhando e eu entrei com Tá. você. É esse o ponto, porque o Marcelo, que o senhor disse que é amigo do seu irmão, também é amigo da vítima, e falou que não ia se meter porque é amigo dos dois, ele diz aqui que, depois da narrativa, enfim, que ele contou tudo o que ele presenciou, ele diz assim, que o depoente, no caso ele desceu, o acusado já estava retornando. Se ele já estava retornando, e esse é o momento que o senhor estava com ele, então ele viu o senhor e ele. Né, eu vou concluir dessa maneira pelo que o senhor está dizendo, já que o senhor disse que viu os dois. E aí que veio o ponto aqui, né? O senhor disse que não tinha faca. Eu não vi. Juro pra você que eu não vi. Daí ele diz assim, não viu o que aconteceu entre o réu e a vítima, ou seja, a briga, né, os golpes ali, enfim, o que efetivamente aconteceu. Afirmou que tentou falar com o acusado e esse nervoso ameaçou o depoente, falando que tinha para o depoente também o caso, se fosse o caso, se meter na situação ia ter para ele também. E ele diz o seguinte, que viu o acusado com uma faca na mão quando ele retornava para casa. E aí, pela descrição que o senhor me traz, pelo depoimento dele, eu imagino então que ele viu o seu irmão com uma faca na mão junto com o senhor, ou não? Que jeito se ele nem foi comigo lá? Tá. Eu fiz essa pergunta para o senhor acerca do que aconteceu. O primeiro ponto o senhor esclareceu, foi depois, não foi antes, né? E aí vem esse segundo ponto, que é quanto à faca, porque tanto o Marcelo, que diz que é amigo do seu irmão e amigo da vítima, quanto essa pessoa que o senhor sabe que não... o senhor disse que não sabe quem é, que não estava lá, enfim, que não existiria essa pessoa, talvez, não sei, né? Pelo menos não no cenário. Ele fala que não só separou a briga, né, em companhia do senhor, que acompanhou o senhor levando o acusado para casa, e ele por diversas vezes na delegacia de polícia, também em juízo, ele disse que tinha uma faca e que viu o seu irmão indo para cima dele com a faca. Eu fiz essa exposição aqui, enfim, para o senhor tomar conhecimento, porque tem essa divergência, e eu entrei em contato aqui também com o Marrutinho, houve a desistência pelo Ministério Público, houve a desistência pela defesa, era uma testemunha comum que foi rolada pelos dois lados, mas que mesmo com a desistência pode ser vindo pelo juízo. Né? Ele atendeu o nosso chamado, então eu vou ouvir ele para verificar o que aconteceu, né? Porque... pode ser ou uma interpretação equivocada dos fatos ou uma mentira pura e simples de alguém. Talvez o senhor ou dele, da vítima, do seu irmão. Eu estava sozinho. E se isso aconteceu, esse é o ponto. Eu não faço aqui juízo de valor para dizer se isso é verdade ou não, quem tem razão ou não. O que eu aponto é que há uma divergência e isso precisa ser solucionado. E como eu disse para o senhor, e vou dizer também para a pessoa que vai ser ouvida e para as outras que porventura passaram pelo processo, também foram alertadas, prestar depoimento narrando uma realidade que não é realidade, que é mentira, é crime, é falso testemunho. E aí também, se o caso for, daí os jurados vão resolver essa situação. Tá certo? Doutor Glitz, o senhor mencionou que haveria de fazer um requerimento. Justamente, excelência, para que os jurados pudessem analisar a possibilidade da prática do crime de falso testemunho pela testemunha. Tá, perfeito. Pode encerrar ali, por favor. Aí só. Ok, iniciamos. Boa tarde. O nome completo do senhor, qual que é? Meu nome é Maltin Charles Geruabame. Tá. Maltin, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, eu sou responsável aqui por presidir uma sessão de julgamento no episódio que aconteceu em 21 de abril de 2021.
eu quero crer que o senhor tem conhecimento desse fato, porque o senhor já foi ouvindo a delegacia de polícia e depois uma audiência, é isso? Isso. Tá. Maltinho, o senhor não é daqui, o senhor não é brasileiro, né? Não, não sou brasileiro. Tá. O senhor é de onde? Do Benin. Benin. E aí o senhor, enfim, compreende bem o que eu falo aqui, né? Qual que é a língua de origem lá, que eu não sei? É francês. É francês. Tá, mas português o senhor compreende, fala bem tranquilo, né? Sim. Tá, perfeito. Se tiver algum problema, é só me falar, a gente repete sem problema algum, tá bom? Beleza. Vamos lá. Maltinho, veja, esse episódio que aconteceu aqui, o senhor presenciou? O que o senhor sabe a respeito? Então, naquele dia, eu estava lá na minha sogra, daí a gente estava fazendo manutenção lá na casa dela, daí lá em cima da casa, eu estava lá arrumando as coisas. Alô, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Pode continuar, por favor. Eu estava arrumando as coisas lá, daí de repente eu ouvi o Vladimir, como é o nome dele? É Vladimir, o acusado. Que é o Valdecir. Isso, o Valdecir. Eu ouvi ele com faca. Uhum. Ele foi em cima do amigo do meu cunhado. O amigo do meu cunhado veio visitar a gente lá na obra para ver como a gente estava fazendo as coisas. Daí ele estacionou o carro, estava conversando com meu cunhado, daí eu estava lá em cima do telhado. Daí eu estava de costa nele, de repente eu ouvi grito assim, daí eu ouvi Vladimir... Nossa, eu esqueci o nome de novo. Valdecir? Eu desci com faca na mão, daí ele foi em cima do vítima, daí machucou o dedo dele, a mão dele. Assim que eu vi, eu desci correndo. Daí os dois, porque a rua é uma caída, não, uma subida, desculpe, é uma subida assim, daí os dois correram para baixo. Daí ele estava com faca atrás dele, daí ele estava gritando, correndo, gritando. Daí assim que eu ouvi, eu desci, fui atrás dele. Daí no final da rua assim, ele caiu. Daí o acusado estava com faca, foi em cima dele de novo. Daí eu cheguei, daí eu entrei no meio deles, eu pedi para ele parar com isso. Daí ele ficou quieto, com a faca na mão, gritando em cima do vítima. Daí a chave do vítima, a chave do carro dele caiu no chão, ele pegou e jogou lá ele tem um clube lá na região. Daí tinha bastante mato lá, ele jogou a chave lá dentro do mato. Daí achou que é o irmão dele, acho que é o irmão dele que estava, ele também chegou bem no horário, lá no momento, desculpa, lá no final da rua, levou ele de volta dentro da casa. Daí a gente foi lá no mato, a gente demorou mais de 2 horas assim para poder achar a chave. A gente achou a chave, daí a gente pediu para ele ir no hospital, ele foi, depois ele foi na delegacia e o delegado chamou a gente para depor. Tá. Deixa um esclarecimento, Maltinho. Você diz o seu cunhado. Seu cunhado quem que é? É Marcelo. Tá. O Marcelo é amigo, o Leandro que figura aqui pra gente é a vítima, né? A pessoa que teria sido perseguida ali. Tá? Isso. E o Leandro aqui é amigo do Marcelo, que é seu cunhado. Isso. Tá, perfeito. E aí o Leandro tinha ido visitar, então no caso o seu cunhado, que era amigo dele, ou era amigo do senhor também? Isso, ele é amigo dos dois. Eu não sabia que tinha treta entre os dois, eu nem sei de nada. Tá, não, mas eu digo assim, o Leandro, que é vítima, que era seu amigo também na época, não? Não conhecia? Não conhecia, foi naquele dia que eu conheci ele. Daí ele chegou conversando com a gente de boa. Tá. Então foi no dia mesmo. Tá. Você chegou a presenciar lá
Antes dessa cena aí que você viu, de um correndo atrás do outro, com faca que você falou, você chegou a ver alguma discussão, alguma ameaça, enfim, alguma coisa entre eles antes? Ou não? Você só pegou a parte que um estava correndo atrás do outro para frente? Na verdade, eu peguei bem a parte... Antes os dois começaram a correr, achou que o acusado, que ele chegou no portão, se eu tenho uma boa memória, ele chegou no portão sem nada primeiro, daí achou que quando ele chegou, ele viu o vítima. Assim que ele viu o vítima, ele voltou por dentro e voltou com a faca. Então, eu nem esperava que era para briga, essas coisas. Então, eu nem liguei, eu continuei mexendo nas minhas coisas. Mas eu vi ele no portão primeiro, antes ele voltou por dentro da casa dele, pegou a faca e voltou lá no portão, assim que ele foi atrás. Quando ele voltou no portão, eu nem esperava que ele ia partir em cima do outro. Eu estava lá mexendo, assim que eu vi o grito, que eu falei, desculpa pelo palavrão, falei, puto. Falei, puto. Daí, assim que eu desci, eu fui atrás dele. Tá. E o senhor disse que ele saiu correndo atrás com uma faca, mas ele chegou a dar golpe de faca? Chegou a acertar uma facada na vítima? Sim, Tá. ele deu na mão, e lá embaixo também foi para cima com a faca também. Tá. E foi você, Marrotim, que separou a briga ali, que impediu que continuasse? Isso. Lá, bem lá embaixo, na beira, no final da rua, lá embaixo. Na verdade, a rua é assim, né? Então, é no início da rua, desculpa. Tá. Porque a rua é uma subida lá, sem saída. Então, eles desceram para lá. Ok. E mesma coisa, bom, estava aqui o Valdecir, que é o acusado, o Leandro, que é vítima, o senhor que presenciou isso e foi lá interferir, enfim, para apartar, para separar. Tinha mais alguém nessa situação aí para separar a briga? Lá embaixo tinha eu, daí tinha, deixa eu ver, se eu tenho uma boa memória, acho que é só eu, depois que vem o irmão dele, para levar ele para dentro. Tá, e quem quem que é o irmão dele? Você sabe quem que é? Conhece? Na verdade, eu não sei o nome das pessoas lá. Mas o senhor ficou sabendo que é irmão dele, que essa pessoa seria irmão. Tá? E aí, vocês tiraram o Valdecir dali? Ele foi embora sozinho? Como é que foi? Não, assim que o irmão dele desceu depois e viu os dois lá, o irmão dele pediu para ele subir. Daí ele subiu, e subindo, o irmão dele também seguia ele. E os dois entraram na casa dele. Tá. E essa faca foi para onde? Nossa, não sei. Achou que ele levou para dentro. Tá. Ele levou a faca para dentro. Eu preciso fazer uma pergunta, ela é bem específica, Marrotim. Eu preciso que você me responda se você lembrar. Essa pessoa que o senhor disse, ficou sabendo que é irmão, e que apareceu lá depois também, já quando estava, pelo que o senhor disse, no início da rua, no final, enfim, lá embaixo, ele viu que tinha uma faca? Sim, ele viu, porque lá embaixo o acusado estava com faca na mão. Daí ele chegou e pediu para ele subir. Daí ele ouviu o irmão dele e subiu junto com o irmão dele. O irmão dele viu a faca assim. Tá. O senhor tem alguma dúvida a respeito disso? Não, certeza. O Marcelo, onde é que estava? Quando eu desci correndo para baixo, Marcelo estava em cima, perto do carro do vítima. Porque os dois estavam lá, Marcelo estava lá. Depois que ele subiu, achou que a Marcelo desce, se eu tenho uma boa memória. Mas lá embaixo, só eu que corri atrás dos dois. E Marcelo estava lá em cima. Tá. Então, lá embaixo, o Marcelo não presenciou, achou que não presenciou bem lá embaixo, depois que ele chegou. Tá. Mas em algum momento, né, no início ou no final, quando já tinha acabado, quando eles voltaram para casa ou não, o Marcelo, pelo que você viu, chegou a presenciar, a ver que ele tinha faca no meio ali? Sim. Também. Sim, Marcelo estava lá em cima conversando
quando ele pegou a faca, ele foi em cima dele para machucar o vítima na frente do Marcelo. Tá. E aí eu tenho mais duas perguntas aqui, Mahutin. Tá. Tudo isso que eu estou perguntando para você aqui tem uma razão de ser, né? Sim. Nós ouvimos uma pessoa que chama Nilson e que, né, foi identificado aqui como irmão do Valdecir, que é acusado. E aí ele contou que efetivamente foi lá, separou a briga, e ele fala, quando eu perguntei quem era você, eu falei, mas tem o Mahutin aqui, ele estava junto, ele também declarou na delegacia, depois uma audiência que separou. Ele falou que não tinha mais ninguém, que não sabe quem é o senhor. Eu que desci junto com ele. Ele nem estava lá antes. Uhum. Eu que desci correndo atrás dos dois. Daí depois que ele vem com o cachorro na mão. Porque ele estava com um cachorro preto na mão para pedir para o irmão dele subir. Tá. Da maneira como o senhor colocou aqui, enfim, na que estava lá assim, mas veja, eu não estava lá, então eu vou insistir na pergunta. Há alguma possibilidade de ter havido alguma confusão, de talvez eles não ter visto o senhor, ou ter confundido o senhor com outra pessoa, ou... Entende? Porque ele disse aqui, eu perguntei mais uma vez, ele disse que ele não sabe quem é Mahutin, que não tinha outra pessoa, e que o senhor, no caso, não ajudou a separar, não interveio, enfim, vamos dizer assim, o senhor naquele contexto não existiu. Se tinha, acho que tem câmera lá na rua. A única pessoa que desceu junto com os dois fui eu. Eu que desci correndo atrás dos dois. Eu que entrei no meio, senão não sei o que o acusado tinha na cabeça, poderia dar mais golpe de faca para ele. Eu que estava lá embaixo. Daí ele estava com faca na mão, com sangue ainda. Tá? E para finalizar, que daí é a segunda pergunta que eu faço aqui, diante do que o senhor está me falando, eu já entendi perfeitamente que o senhor correu, que tinha faca e tudo mais. O Nilson ele fala também que não tinha faca e que a agressão que teve em relação à vítima foi só soco, chute. E também falou que o corte que ele tinha na mão foi porque ele caiu em cima de um caco de vidro. Não. Mentira, isso é mentira dele. Tá. Isso é mentira. Ele deu ele deu golpe de faca na mão dele. A gente que ajudou ele a colocar band-aid para ele ir no hospital. O vítima não queria ir no hospital. A gente que fala, não, vai no hospital primeiro, depois você vai para a delegacia. E a gente vai lá para depor. Daí que a gente achou, eu que achei a chave lá no mato. Assim que eu achei a chave, entreguei para ele, a gente solicitou ele, vai no hospital, daí a gente ajudou ele a amarrar o dedo assim, a gente pediu para ele ir no hospital, depois ir para a delegacia. Eu que fui ao que acompanhei a cena bem lá embaixo, a única pessoa que estava lá embaixo fui eu. Depois que veio o irmão dele nem presenciou o momento, ele não presenciou o momento que ele pegou a faca, o momento que ele foi em cima dele, irmão dele nem estava lá. Lá embaixo, quando as pessoas estavam gritando assim, que irmão dele foi depois lá embaixo que irmão dele foi. Tá. Então ele... Ok. Não, eu entendi. Da minha parte não tem mais perguntas, Mahutin. É só... O senhor está há quanto tempo no Brasil? Eu estou aqui quase 8 anos. Já tem um bom tempo. Eu fiz essa pergunta, eu não sei como é que funciona no seu país de origem, né, quando tem um crime, enfim, uma situação como essa, mas quando o senhor foi na delegacia, o senhor contou para o delegado o que aconteceu, depois de uma audiência, o senhor compreendeu que o nosso sistema, pelo menos aqui no país, funciona dessa maneira. A polícia investiga, depois tem um processo para que se atribua uma culpa, primeiro uma sentença. Não sei como é que funciona a situação lá no seu... É a mesma coisa? Tá, tudo bem então. Era uma colônia da França, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema, tá ótimo, então eu agradeço. Doutor Glitz, tem alguma pergunta? Excelência, só uma pergunta. Boa tarde, Mahutin. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu tenho só uma pergunta bem objetiva. O senhor, quando foi ouvido em juízo, disse que sobre o corte da mão da vítima, né? Disse que o corte da mão da vítima foi bem grande, que o senhor inclusive ficou com medo dela perder o dedo. E daí o senhor disse, não, vai para o hospital, vai ver isso. O senhor se lembra? O que o senhor podia falar sobre esse corte? Mas teve corte na mão, tá?
que eu vou falar. Não, mas foi um corte. O que o senhor disse antes que foi um corte grande, que o senhor falou, não, vai, que você pode até perder o dedo. Isso, o senhor lembra se foi isso mesmo? Só esse ponto. Sim. Teve corte grande na mão. Teve. Produzido pela faca. Isso, a faca, até a faca tinha sangue na faca. Se eu não me engano, a faca tinha, acho que, se eu tenho uma boa memória, é uma faca preta na ponta e a lâmina é cinza, é igual a faca, mas se eu tenho uma boa memória, essa faca, acho que era preta na ponta, se não me engano. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, Excelência, devolvo a palavra. Pela defesa, alguma pergunta em relação ao testemunho? Sim, Excelência. Boa tarde, seu Marrotim. Boa tarde. O senhor pode nos falar que cor que era o cabo dessa faca que o senhor alega ter visto? Eu falei, se eu tenho uma boa memória, acho que a ponta da faca era preta. Se eu tenho uma boa memória. E o cabo dessa... É uma faca, acho que deve ter aproximadamente 30 centímetros assim. Tá, mas e o cabo dela? Que cor que era? Se eu tenho uma boa memória, acho que é preta. Tá certo. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Tá. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Nenhum? Tá. Marrotim, eu agradeço a sua presença aqui. A gente encerra. Algum, nesse episódio todo, intenção de matar? Por favor, Álvaro. Jurados, então retoma a questão de julgamento. Agora, pela última vez, eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Valdecir Ches Vaz, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da imputação que pesava sobre o senhor. Ouvimos a vítima, a testemunha. O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, fizeram seus advogados a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. A leitura é essa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor, Valdecir, terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao homicídio qualificado tentado, a acusação que pesa em relação ao acusado Valdecir Ches Vaz. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. A linha D, não absolveram o acusado. E, por fim, a linha E, reconheceram a qualificadora da motivação fútil. A pedido do Ministério Público, em vista do que constou aqui no depoimento da testemunha Nilson Ches Vaz, os jurados também foram indagados acerca da possível prática de falso testemunho. E aí foram formulados, então, 2 quesitos. Em relação ao primeiro quesito, os jurados responderam que sim, que o fato aconteceu. E em relação ao segundo quesito, responderam também que sim, que o autor da afirmação falsa aqui, prestaria depoimento em juízo, em plenário do Tribunal do Júri, foi a testemunha Nilson Ches Vaz. Dessa maneira, então, aqui, item 3, dispositivo, diante do exposto, em atenção sobre o Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Valdecir Ches Vaz, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Ou, em outras palavras, aqui uma condenação por tentativa de homicídio qualificado. Item 4, 2003 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Deixo consignado aqui que, em vista da soberania que se reveste em as decisões do Tribunal do Júri, ordena-se o início imediato do cumprimento da pena, pedindo a gentileza, então, que a Secretaria espécie lá de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Eu dispenso a leitura dos demais itens, deixando também o registro que, em vista das respostas que foram dadas
pelos jurados quanto à segunda série de quesitos, ou seja, a possível prática aqui de falso testemunho, determina-se aqui o encaminhamento do agora flagranteado, antes testemunha, Nilson Ches Vaz, para a autoridade policial, para que lá então se lavre o procedimento respectivo. Curitiba, plenário pelo júri, dia 30 de novembro de 2023. Doutor Glitz, pelo Ministério Público, alguma consideração, algum requerimento? Não, excelência, obrigado. Ok, doutores pela defesa? Tá, interposição de recurso? Ok, a gente consta em ata, depois abre prazo para oferecimento de razões. Dessa forma aqui, então, agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a defesa, os servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, aos acusados, em especial aqui também aos jurados.